Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal. Hoje venho tirar mais uma dúvida de vocês. Então, em pleno 2024, essa é uma pergunta bem interessante, né, para o ano que estamos, sobre upgrade em computador ou notebook. Qual que vale mais a pena quando você está com pouco dinheiro e quer fazer alguma coisa para o computador ficar mais rápido, tá? Se é colocar direto mais memória RAM ou se é colocar um SSD partindo do princípio que seu notebook ou PC ainda usa um HD, tá? Então vamos lá. Bom pessoal, então o ideal é que vocês busquem saber inicialmente qual o processador do computador notebook de vocês. Tem computador, vamos chamar só de computador, né? Que tem ali um processador muito leigo e que mesmo você instalando um SSD e colocando mais memória RAM, não compensa o investimento, porque aquele computador é muito antigo, era um computador de entrada e ele não tem velocidade disponível para estar aguentando, por exemplo, um SSD ou mais memória RAM. Tem computadores que são ali subdimensionados, são exclusivos mais para máquinas comerciais, máquinas que só vão rodar ali painel de vendas, né, que é aquele programa com os preços do supermercado, por exemplo, é só para a caixa passar o produto e emitir nota fiscal. Então, muito computador é só para esses usos e aí eles não suportam, né, upgrade algum. Se fizer esses upgrades, perde o dinheiro porque ele não vai ter vantagem nenhuma, tá? Mas aí vamos lá, digamos que o seu processador é um processador um pouquinho melhor, é um Celeron desse novo, ou já é um i3, um i5, ou quem sabe até um i7, né? Aí já vem a valer a pena colocar um SSD para, né, a máquina ter um rendimento superior, visto que é uma máquina de uma certa qualidade ainda, tá? E olha que é muita qualidade, né? Se for um Celeron novo de verdade, sexta geração em diante, ou principalmente se for um i5 de segunda geração, ou um i3, né, de sexta geração em diante, que são processadores muito bons para 2024. Então, nesses casos, agora pensando, tenho um notebook ou um PC com esses componentes. Então, nesses casos, partindo do princípio que você só tem dinheiro para um upgrade, ou SSD ou memória RAM, tá? Eu recomendo que observe quanto de memória RAM você tem hoje nessa máquina. Se você tiver pelo menos 4 GB de memória RAM, aí vale a pena sim você estar colocando um SSD nessa máquina, certo? E deixa o upgrade de memória RAM mais para frente. Quando você soma um processador Celeron do novo, ou então um i3, ou então um i5, ou quem sabe até um i7, com um SSD, tá? E 4 GB de memória RAM, você já tem um computador muito bom para você trabalhar, para você jogar um joguinho ali mais leve, tá? Talvez até um BlueStrack da vida, rodar quem sabe um joguinho mais leve ali do Android. Quem gosta de instalar ali o BlueStrack na máquina para jogar jogo do Android no PC, né? Para ter um conforto visual a mais, quem sabe tals, né? Então sim, nesse caso eu iria de SSD primeiro e memória RAM depois, tá? Aí depois tiver com dinheiro sobrando, um dinheiro folgado, aí minha dica, né, já vai para 8 GB de memória RAM, 16 GB de memória RAM, né, e o SSD, né, já foi instalado antes, né, aí vai ficar uma super máquina de verdade, tá? Aí depois, se for um PC de mesa, compra uma placa de vídeo, né, e se for uma placa de vídeo muito potente, aí acompanhada de uma bela fonte com PFC ativo, uma fonte de boa potência para aguentar o seu desktop, certo? Então a sequência seria essa, tá? Aí vamos lá, se por um acaso você não tem 4 GB de memória RAM nessa máquina, você tem somente 2 GB de memória RAM, difícil ver uma máquina assim hoje em dia, mas ainda acontece de ver. Eu vi muito i3 com 2 GB de memória RAM lá no passado, i3 primeira, segunda geração, que são processadores bons ainda, né? Com 2 GB de memória RAM. Então nesse caso aí a minha prioridade seria, se eu tivesse com pouco dinheiro e precisando melhorar esse PC, seria realmente fazer um upgrade de memória, colocar ali logo uma memória de 8 GB, tá? Que aí
ficaria ótimo para todas as necessidades que vem pela frente, tá? Se eu tivesse ali com a grana mais extra, né, e tal, aí eu pegava logo a memória de 16 GB, que aí ficava bom de verdade e resolvia o problema por praticamente o resto da vida útil desse PC, né? Eu acredito que 3, 4 anos, tá? Então vamos lá. Aí, claro, eu também faria o seguinte, como eu não teria acesso ainda a um SSD, para não ficar tão lenta a máquina sem o auxílio de um SSD, eu instalaria um sistema operacional mais light, como por exemplo um Windows 10 modificado, né, um Windows 10 Lite, ou então eu tentaria usar, infelizmente, né, se fosse o caso mesmo, e se houvesse ali a condição ainda, eu tentaria usar o Windows 7 na versão Service Pack 1, que já é o todo atualizado, né? E na versão de 64 bits Home Premium, tá bom? Aí esse Windows 7 ele é, digamos assim, bem levinho e suporta muita coisa que dá para usar, né? À vontade em um processador como esse. Vai ser aquele PC bem rápido. Aí passou o tempo e tal, né? Aí eu vou, né, faço o upgrade para um SSD e instalo o Windows 10 completo. Eu não gosto dessas versões lights. Elas são só para tirar do prego mesmo, nem recomendo estar entrando ali em site de banco, essas coisas quando se está com um Windows modificado instalado na máquina, que ele pode ter vindo com alguma coisa, tá certo? Pode ter vindo com um vírus, algum espia, né? Ou seja, foi modificado. Quem modificou não sabemos, não é mais um produto original. Então estamos sujeitos a o que vier pela frente, né? Então é isso aí, pessoal, um forte abraço para vocês. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixe o like nesse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.